R. Deixa eu só fazer uma rápida introdução, que começou a gravação, aí eu retorno. Pessoal, então a gente vai fazer exercício de intervalos envolvendo união e interseção. Daí eu disse a seguinte coisa, ó, conjunto é uma coleção de objetos, pode ser números, pode ser frutas, objetos pessoais, pode ser móveis, pode ser qualquer coisa. Se você colecionar eles, colocar numa caixa, entre aspas, isso representa um conjunto. Daí a gente viu bastante intervalos aqui, e eu disse que todo intervalo é um conjunto, certo? Nesse caso de números reais, que números reais contínuos, mas nem todo conjunto é um intervalo. Daí eu pedi para dar um exemplo de um conjunto que não é intervalo. Daí a Meire, se quiser voltar a falar, você tinha falado assim, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 2 e x maior que 5, alguma coisa assim, né? Mais ou menos. Então, eu vou chamar esse conjunto de B. É porque esse conjunto tem uma... Seria isso, Meire? Aqui, não sei se você está falando, mas a gente não está te ouvindo, Meire. Oi, é que eu não tinha aberto o microfone. E agora até me perdi, anotei agora aqui no papel, Matheus. Mas vamos lá. Aí maior... Não, peraí, seria... Não, seria... Aqui, o 2 seria o contrário. O sinal. Então, seria não maior, seria menor, não é isso? É o contrário. O sinal do 2 é o contrário. O bico para o 2. O bico vira igual igual. E o 5, o bico é virado para o sentido contrário. Ah, tá bom, certo. Beleza. Eu assim, captei a ideia. Isso. Então, aí quando eu vou falar isso, mas quando eu vou falar, não seria x maior ou igual que 2? Ou menos 2. Menos 2, perdão. E x menor ou igual a 5. Só que sem o igual. E x menor que 5. Mas por que não colocaria o igual? O que interferiria? Não, porque... Não, eu posso colocar o sinal de igual aqui, se você quiser. Mas estou dizendo assim, se o exemplo for sem a barrinha, daí você lê... Essa parte aqui, você lê x menor do que 5. Sim. Tá? Porque a gente não colocou a barrinha. Agora, esse aqui é x... Aí seria menor ou igual a 5, né? A menos 2, perdão. Maior ou igual... maior ou igual a menos 2. Isso. Perfeito. Olha, tá muito bom o seu exemplo. Deixa eu só colocar uma coisa embaixo dele, aqui, pra gente... Sim. Então, tá certo o seu exemplo. É que sua resposta tá certa. Eu só vou deixar minha pergunta mais precisa, tá? Porque do jeito que eu coloquei aqui, você pensou num exemplo rebuscado, muito bom. Ó, o x maior ou igual a menos 2 significa esse intervalo aqui, do menos 2 para o mais infinito, assim. E o x menor que 5, ele é do 5 assim, do menos infinito para o 5. Só que, o que eu quis dizer, tudo bem, então o que você fez? Você deu um conjunto que um conjunto com 2 intervalos, porque, de fato, eles não... aqui do menos... não, ele tem uma interseção aqui, né? Peraí, na verdade, esse E aqui... Mas não poderia ser uma reta, uma linha única e fazer a interseção entre o menos 2 até o 5? Não, porque porque é mais infinito, e aí não entraria o menos infinito, porque o x está sendo menor que 5, não é? Não, 5 está sendo menor que, né?
É. Então, teria que fazer 2 intervalos mesmo, e não um, numa única reta. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Tipo assim, imaginei assim, vamos lá. Você está falando, teriam que ser duas interseções. Então, seriam 2 retas. Uma reta que seria do x maior ou igual a -2, que entraria do -2. Não, mas ali não. Por que entraria mais infinito se ele diz que é maior? Ah, não, tá certo, tá certo. É maior ou igual a -2 e vai infinito. Sim. Não dá Fabiana, pra deixa eu terminar, que aí você fala, minha querida. Tá bom, Meire. Vai falar mais alguma coisa, Meire? Não, agora você pode falar. Não, é só pra falar respeitar assim. os outros, só isso. Não, eu respeitei, desculpa, porque eu pensei que você já tinha terminado. Professor, não dá para representar esse conjunto que a Meire falou como -2 menor ou igual a x, que é menor que 5? Ah, sim. Então, pois é. Não, é que tem uma coisa... É o seguinte, ó. Esse exemplo vai depender de como a gente vai encarar aqui essa parte que eu coloquei em interrogação. Eu vou usar o E, porque foi a forma original que a Meire falou, é porque poderia ser E ou, né? Mas sendo o E, vira uma interseção. Então, por exemplo, já acaba sendo um exercício de interseção, né? Por exemplo, então, o primeiro intervalo, que vai de -2 até mais infinito, contando o -2, o segundo vai de menos infinito a 5, excluindo o 5. Se a gente fizer a interseção desses dois conjuntos, então como é que vai ficar? Vai ficar... A gente tem que ver, né? Então aqui você tem um -2 aqui. Eu só pintei aqui, só para enfatizar que o -2 está incluído, tá? Mas você não... Só porque é para fazer a interseção, para facilitar para fazer a interseção. Aqui a gente tem um 5 que está incluído. Só para dizer assim, ó, essa parte... Porque são 3 partes agora que a gente analisa. Essa parte menor que o -2 não está nos dois. Deixa eu só colocar aqui, ó, -2 e 5. Ó, essa parte menor que -2 não está nos dois, então não vem para cá. O -2 está incluído nos dois, então inclui o ponto -2. Essa parte intermediária, ela está tanto em cima como no segundo intervalo. Então a gente inclui. E o 5 está em cima, não está embaixo, então exclui. Então, a interseção desse conjunto B, né, no caso, vai ser x pertence aos reais, tal que -2 menor ou igual a x menor que 5. Então, ocorre que se escreve também assim, -2, colchetes, 5 parênteses. Ocorre que vai dar um intervalo, né? Eu pensei que esse exemplo que ela deu, professor, só mudar uma coisinha nele, que eu acho que ele vira um exemplo que não pode ser representado através do intervalo. Se a gente trocar x elementos de reais por x elementos de naturais. Aí coloca assim, tal que x, por exemplo, troca o -2 por 2. Tal que x é menor ou igual a 2 e x é menor que 5. Pode ser assim. Porque no caso não teria como representar ele como intervalo, porque se ele é elemento de naturais, no intervalo estaria contido, por exemplo, 1,5. E 1,5 não é natural, né? Ah, perfeito. Eu pensei assim. Tá, perfeito. Ó, tá excelente. Se for... então, assim, a Fabiana propôs substituir os reais por naturais. Então, tal que o x seja maior ou igual a -2, menor que 0, menor que 5. Eu estava aqui pensando no 0 aqui. Colocar 2 positivo. Prof, coloca 2 positivos. Mas aí, no caso que a Fabiana está falando, seria que nesse primeiro
nesse primeiro conjunto, o que eu citei, entrariam também os decimais? Isso que eu entendi? Entram, Foi isso? isso. E já nos conjunto, naturais, não. Seriam os negativos e os positivos. É isso? É assim, isso. Nos reais entra o -2, entra o -1,99999, entra o -1,11, -1,1. Nos entra os naturais, decimais. prof? Não, nos reais. Nos reais, naturais não. É, Naturais é só o natural. que a gente conta, né? 1, Exatamente. 2, por isso que eu falei para trocar o -2 por 2, para ficar mais... Porque se eu Tá. coloquei, né? Tá vendo ali o -2, não fica meio estranho ou tá correto escrever assim? Não, tá correto. Ó, eu poderia até trocar, pelo que você tá falando, colocar o 2 aqui. Mas vamos deixar o -2 só para a gente entender que tá correto. Se você fizer, por exemplo, eu posso até fazer o... Vamos fazer os dois, já, para não... Ó, só que aí eu vou chamar de conjunto D de dado. Ó, é o seguinte, do jeito que vamos colocar primeiro o D, né? Do jeito que a Fabiana falou, então fala para mim como que... Só que aqui a gente vai colocar o 2, Fala para mim como é que vai ficar o conjunto D. Lá os números. Exatamente como que é o conjunto, porque isso aqui... Ah, tá. O conjunto, né, como x é menor ou igual a 2, então começa lá pelo 2. Maior ou igual a 2, Aí o 3 e o 4. E o 4, o 5 não entra. Então, esse foi o conjunto que a Fabiana passou. Vê se todo mundo entendeu. Aí eu vou colocar o conjunto que eu anotei previamente, só para mostrar que está certo fazer isso. Pode parecer estranho, mas o que você está falando? Que o natural é maior ou igual a -2. Como tem a palavra ou igual, ele não vai nunca ser igual, porque ele é natural. Ele vai ser maior que -2. Então, essa informação, ela está, como eu posso dizer, nunca vai ser utilizado esse igual, né? Mas por que está certo? Porque aí você vai pega o primeiro natural, o menor natural, maior que -2. Quem é? Fala para mim, para eu escrever aqui no C, começar a escrever. Qual que é o menor natural, que é maior que -2? Zero. Isso. Aí entra uma coisa que tem gente que coloca o zero no natural, tem gente que não coloca. Normalmente eu não coloco. Então você inicia pelo 1 mesmo. Eu vou colocar um só para manter a notação que eu estou usando, dos naturais. Tá? Poderia colocar o zero se você definir o natural começando pelo zero. Então ficaria 1,234. Então tá correto você escrever assim, embora possa parecer estranho. Só que o conjunto é outro, é o 1, 2, 3, 4. Esse conjunto D é só o 2, 3, 4, porque tem outro intervalo aqui, tá? Exato. Nesse caso, não poderia colocar igual das outras vezes? Tipo, colocar só o 1, aí a vírgula e o 4? Estaria errado? O C... então, porque o X, ele é maior ou igual a -2. A gente viu, nunca vai ser igual. Então, só que como ele é maior, então você tem que pegar o 1, tem que pegar o 2, até o número que for, até o próximo natural que é menor que 5. Então você tem que pegar o 3, tem que pegar o 4. Você não pega só o 1, 3, 4, não. Não sei se foi isso que você perguntou. Se não foi, pode dar uma Eu acho que ele tá falando que não pode escrever naquela forma de intervalo agora. Tipo, fazer todo o intervalo, tá. que é aí que tá a questão. Perfeito. É bom quando vocês me ajudam na explicação e no entendimento das dúvidas também. Sim, se você fizer uma ótima pergunta. Vamos fazer o gráfico. Porque assim, aqui está a notação de conjunto, aqui está o próprio conjunto, né? Também a notação de conjunto, mas escrito diferente, porque você já escreveu o próprio conjunto, porque aqui dá para escrever o próprio conjunto. Se você pegasse o natural maior que 10,
você não ia escrever, quer dizer, você poderia até escrever e colocar 3 pontinhos, né, igual eu fiz aqui, porque vai ter muitos elementos, que fica claro o que você está querendo dizer. Mas para fazer, como é que ficaria o gráfico? Aquela notação de intervalo, de fazer assim, -2, vírgula, 5, colchetes, parênteses. Então, é que a gente usa essa notação, só faz sentido, não é que só faz sentido. Normalmente, a gente usa essa notação para números reais. Se você, na matemática, é assim, tem muita coisa que é permitida, sabe? Basta você definir. Então, se você está escrevendo, sei lá, quer escrever um artigo, e você definir o seu conjunto como sendo dos naturais, e você definir que essa notação significa isso, então tá certo, você pode deixar assim. Mas como não é usual aparecer na sua notação só para números reais. Então, você não vai escrever desse jeito aqui. Você não vai escrever. Deixa eu fazer um risco. Você não vai escrever porque essa anotação é mais adequada para os reais. Agora, se você quiser fazer o gráfico dá para fazer. Me fala... fala como que vai... vou fazer só a reta. Então, aqui seria a reta do x, só que eu vou colocar como é que fala? Entre parênteses? Pode ser entre parênteses. Que a gente está trabalhando com x naturais, tá? Para dar uma diferenciada do conjunto C. Então, me fala como é que ficaria o gráfico desse conjunto C aqui. Porque... Ele vai começar lá no 1, né? Então, ele começa no 1... e parar lá no 4. Só que agora me levantou uma dúvida também, porque mesmo que seja no gráfico, também estaria englobando todos os outros números, né? Entre 1 e 2, por exemplo. Como é que eu faço para falar que é só o 1 e não todos os números que estão entre 1 e 2, por exemplo, assim? Por isso que eu vou apagar esse N aqui. Eu vou deixar essa... Eu ia fazer a reta natural, mas não vai funcionar. Na verdade, eu vou fazer o gráfico desse conjunto, mas vamos deixar a reta x como reta real. Então, de modo que, digamos, aqui seja o 0, então menor que 0. Então, essa reta é a reta dos reais. Isso. Só que, então, a reta é a reta dos reais, mas o gráfico vai te dar o conjunto dos naturais que tem essa característica aqui, que é o conjunto C. Então, pronto, agora eu já vou responder, mas eu quero ver antes se vocês me apresentam a solução. Como que você faria o gráfico do conjunto C nessa reta real x, nessa reta real dos valores de x, né? É bem tranquilo, ó. Quem que tá no conjunto? Não é o 1, então você vai fazer uma bolinha no 1. Você vai pintar a bolinha ou não vai pintar a bolinha? Pinta, sim. Exatamente. Aí, eu vou fazer até o 4. É isso, Fabiana? Isso. Não é isso. Não é isso? Não posso concordar. Não é isso. Não, porque eu entendi assim. Você está se referindo a rapidinho, a qual? O C? É o C, nós estamos desenhando o C. Isso. Que às vezes eu dou aquela induzida para ver se... Tá vendo? Você me forçando ao erro. É porque eu parti do princípio de que não tem como, sei lá, ainda não entendi como, mas só seria possível fazer essa representação gráfica a partir daquela outra que o senhor fez ali, demonstrando que X é elementos de naturais. Ou seja, a gente meio que olharia o gráfico já sabendo que o conjunto que se faz presente ali são só os dos números naturais, entre 1 e 4, no caso. Então, não, mas perfeito. Por exemplo, a anotação de conjunto, a gente fez essa modificação, colocou os naturais aqui, está absolutamente claro que a gente só vai pegar os naturais, né? Tanto que no C a gente só pegou os naturais. Tem como fazer o gráfico, sim. É por isso que eu achei... aliás, eu não tinha pensado isso antes. Embora eu trabalhe na pesquisa com conjuntos
desse tipo que vai aparecer aqui, que é o conjunto de Cantor, por exemplo, posso depois falar, você tem como representar o gráfico sim, só que não vai ser, eu vou dar uma dica, não é com cobrinha. Você não vai usar cobrinha, porque a cobrinha, estou usando assim cobrinha, não tem outro nome para falar, mas a cobrinha é uma forma de destacar o trecho, você está incluindo todos os pontos, né? Então, quando eu falo assim, então vamos pegar tudo isso, é porque eu estou falando, eu estou pegando todos esses números reais. Então, assim, uma dica, não é com a cobrinha. Então é só fazer os pontinhos em todos. Nos números que fazem parte. Que fazem parte, isso. Então, que nem no 5 e no 0, porque é natural. Não, mas o conjunto não engloba eles. Então, exatamente. Então, não faz. E a bolinha é pintada ou não pintada? Pintada. Pintada, porque elas estão inclusas ao conjunto. Quem não está incluso é o 0 e o 5. Então, a bolinha, nem existiria a bolinha, na verdade, né? Professor, tem outra coisa também que é bem interessante, porque o conjunto fala que x tem que ser menor que 5, né? No caso, a gente poderia pensar, talvez, em colocar o 5 sem a bolinha no 5 sem pintar, mas não faz sentido, porque depois do 4 e antes do 5 não vai ter nenhum outro número natural, né? Pensando como é um conjunto natural, aí não faz sentido fazer a bolinha no 5. Exatamente. Foi esse próximo passo que eu... Então, vou falar... porque é o seguinte, é importante aqui, na disciplina de matemática, mais do que a gente ficar só vendo conteúdo, é importante a gente aprender a raciocinar. É para isso que serve matemática, tá? Aprender a raciocinar. Por isso que eu enfatizo a tamanha importância que é vocês participarem e perguntarem. E a gente criar situações novas. Porque isso vai permitir a gente raciocinar, né? Se faz assim, se faz sentido. Então, o próximo passo que eu estava fazendo é colocar uma bolinha vazia no 0 e colocar uma bolinha vazia no 5. Já emendando com a pergunta da Fabiana. Se eu colocar a bolinha aberta no 0 e no 5, ela está absolutamente correta de acordo com a nossa anotação, que é bolinha vazia não inclui o ponto. Então, não estou incluindo o 0, nem estou incluindo o 5. Certo. Aí a Fabiana falou assim, bom, como o 5 aparece aqui, né? Seria interessante você colocar a bolinha nesse extremo, talvez nos dois extremos, só para indicar que você não pega o próximo ponto. E depois ela concluiu falando, não faz sentido. Então, se você colocar, está correto, não está errado. Mas pela questão de não fazer sentido, porque não vai te agregar nada novo, não precisa colocar. Porque é diferente do intervalo real que a gente coloca, porque se não colocar, por exemplo, fica assim, né? Aí, de repente, a pessoa escreveu meio rápido e escreveu assim, ó, vamos supor, escreveu isso aqui na prova. Aí você fala, estou falando assim, uma prova, um concurso, né, uma coisa. Aí a pessoa fala, pô, mas o que ela quis dizer? Ó, ela desenhou perto do 5, mas será que ela foi até o 4,8 só, entendeu? Então, isso gera ambiguidade. Então, é para isso que a gente põe a bolinha, porque aí ele fica com 0 ambiguidade. Você foi até o 5 sem chegar no 5. Então, eu concordo que não faz sentido, estaria correto colocar a bolinha vazia, mas não faz sentido colocar, tá? Assim, ó, esse é o gráfico, tá? Esse é o gráfico. Esse é um gráfico. Porque aí, no caso aqui, realmente, ele diz que é menor que 5. Então, o 5 ele não entraria. Pararia no 4 mesmo. É verdade. Você falando agora, realmente, eu parei para analisar se ele é menor que 5, porque haveria de o 5 entrar. Então, você tem que parar no 4, a reta. Vai do 1 ao 4. Isso, perfeito. Uhum. Isso agora, mesmo, tá ótimo. A questão do 0. O senhor falou que não costuma colocar, mas se o aluno quiser considerar o 0 e colocar a bolinha pintada, vai estar errado? Ou... Não, jamais. Não estaria errado. Não estaria errado. Acontece que, normalmente, o matemático que está fazendo a prova, vamos supor, ele vai falar, considere os naturais, e já vai te dar os naturais, entendeu? Então, por exemplo, uma questão que tiver na atividade avaliativa, se eu pedisse isso aqui,
E aí eu vou pedir, porque eu gostei desses exemplos, eu vou incluir esse tipo de problema. Eu vou falar, tá? Considere os naturais sendo isso. Igual quando você faz prova de Enem, que ele fala, considere a gravidade 10 metros por segundo quadrado, é porque ela vale 9,81 e ainda tem mais casos, se quiser ser mais preciso. Mas você fala, considere G igual a 10 metros por segundo quadrado, porque fica bem mais fácil fazer as contas. Então, no enunciado, vai estar, considere os naturais e desse jeitinho, entendeu? Pode ser que esteja assim, 1, 2, 3,3 pontinho. E aqui eu queria, pode continuar perguntando, aqui eu queria mostrar, ó, eu não sei se aqui, pode ser que aqui ele fale, mas aqui ele tá, aqui é tudo questão de, aqui ele está incluindo o zero, porque quando ele não quiser incluir o zero, ele vai colocar um asterisco aqui no N, para dizer que, ou N+, ou N1, para dizer que não quer o zero, mas é questão de gosto, tá? Isso é só questão de gosto. Para mim, tanto faz, é que depende do contexto, você inclui, depende do contexto, você não inclui. Agora, uma outra coisa que eu quero só mostrar, porque a gente está falando de gráficos diferentes, assim, vamos dizer assim. Ó, ele está fazendo até, é que aqui ele não está apresentando a forma de ponto, né, mas... Ah, não, porque aqui, na verdade, o conjunto de Cantor... É que no final ele vai dar pontos, mas ele começa como reta. Ó, o conjunto de Cantor, isso aqui é tema já de pesquisa, da matemática, né? Você começa com uma linha... Aqui, ó, essa linha que vocês estão vendo. Não, mas... Aqui está um videozinho. Deixa eu falar primeiro aqui, ó. Você começa com uma linha... Cadê a linha anterior? Essa linha preta, que está toda contínua. Daí você pega 1/3 do meio e retira. E constrói o novo gráfico, que vai ser essas duas linhas, uma à esquerda, esse passo intermediário, tá? Aí você tem como resultado duas linhas. Aí o próximo passo dessas duas linhas, você vai remover 1/3 do meio. Daí você vai ficar com 4 linhas. Daí você remove 1/3 do meio. O que for sobrando, você vai removendo 1/3 do meio. E aí tem toda uma matemática elaborada para dizer que esse conjunto vira um conjunto de pontos lá no infinito, né? Lá quando você faz esse passo infinitas vezes. E depois você pode calcular, dar um fractal, digamos assim, né? Um fractalzinho simples. E aí você pode calcular a dimensão desse conjunto, a dimensão fractal dele, que vai dar uma dimensão entre 0 e 1. Se eu não me engano, 0,60 alguma coisa. Deve ter em algum lugar aqui a dimensão fractal dele. Tá, mas só para dar uma recheada aqui no conteúdo, dizendo que esse aqui é um gráfico, tá? Esse é um gráfico do... Ó, vou até escrever aqui, ó. É o gráfico de C, conjunto C. Que é isso, são só os pontinhos, ó. Porque o ponto, quando a gente faz naquele gráfico, o ponto tem essa função, a bolinha que a gente pinta ou não pinta, tem a função de estar trabalhando. É que eu faço, assim, exagerado, entendeu? Eu faço uma bolinha grande, mas para dizer, que se você fizer pequeno, não vai dar para ver, mas é para dizer que você está querendo dizer um ponto, entendeu? A bolinha é o ponto que está ampliado. E o conjunto D seria, né, só o 2, 3, 4, se fosse aquele caso de deixar mais 2 aqui. Mas é muito rico essa discussão. A gente acabou com essa... Então, isso. Aí, tudo isso começou, né, porque deu um exemplo... Eu vou até apagar isso aqui, porque já está embaixo, já está dado. Ó. Então, o exemplo de um conjunto... Então, eu teria que até deixar mais precisa essa pergunta aqui. Que não contém intervalos reais. Foi isso que eu quis dizer, tá? Estava incompleta a minha pergunta. E não contém intervalos reais. Agora sim, se falar, a resposta dessa pergunta é o conjunto C ou o conjunto D é um exemplo de conjunto que não contém intervalos reais, embora ele contenha um intervalo natural, né? Nesse caso,
que a gente tá vendo. Então, nesse exemplo que a gente fez, a gente acabou até praticando a interseção dos conjuntos que a gente tinha feito antes. Deixa eu fazer o 65, que é de união. Ele fala para fazer o gráfico. Ele fala para fazer o gráfico. Então, a gente vai fazer o primeiro intervalo, que vai fazer a segunda reta real. Daí, quando você está trabalhando com interseção e união, faça as 3 retas sempre uma embaixo da outra, que facilita a visualização, mas o mais importante é fazer com os números alinhados. Então, por exemplo, estou fazendo 65. Então, se esse ponto é o -4, aliás, não precisa, vou fazer um tracinho para indicar só o ponto. Esse vai ser o -4, bem alinhado, tá? Porque senão fica difícil. Você pode errar, porque a proposta é fazer alinhado. Daí, você desenha o primeiro intervalo, que vai do -4 sem incluir até menos infinito. É o primeiro intervalo. Esse aqui é o menos infinito, vírgula, -4, aberto, aberto. O outro começa no 4 e vai até o mais infinito. Então, esse é o 4, vírgula, infinito, aberto, aberto. E aí, como é que fala para mim, então? Vocês, como que vai ficar... Eu só desenhei o primeiro e o segundo. Como que fica a união? Você vai fazer a união aqui, esses dois. Bom, vou falar então. O 4, você marca o 4, mas exclui. Aí você faz indo do menos infinito para o -4, indo do 4 para o mais infinito. Porque união, você soma. É como se fosse assim, a união é o ou, né? Porque isso aqui é união. E para união, você lembra do ou. Ó, aqui é união, você lembra do ou. O ou é somar, então você só soma. O que você já tinha, você soma o que você já tinha, que são esses dois conjuntos. Se fosse interseção, a gente vai fazer o de interseção 66. Daí é como que você subtrai, porque você subtrai o que só está em um conjunto, né? Por exemplo, eu vou emendar aqui, veja se querem perguntar alguma coisa, enquanto eu já faço esse exercício. Então, você vai pegar os pontos... O infinito você não pega, que você não vai ter esse ponto. 2, 6 e 10. Então, você marca aqui 2, 6, pode ser mais ou menos em escala, não precisa estar, e 10. Aliás, não precisa estar muito em escala, porque você pode se atrapalhar se tiver muito pertinho. Aí, na hora de desenhar, você pode se atrapalhar se você quiser fazer escala. A não ser que você faça um desenho bem grande, né? Mas a interseção, então, começa. O primeiro intervalo vai do menos infinito, então ele vai do menos infinito até o 6. Até o 6, e incluindo o 6. O segundo intervalo vai do 2, não incluindo 2, até o 10, não incluindo 10. Bom, aí aqui a gente separa essas 3 regiões aqui. Que aí que eu falei assim, agora é interseção, certo? Agora a interseção, você vai fazer interseção, então você vai considerar
É tipo como se você estivesse subtraindo, né? Então, você vai subtrair os pontos, a parte do intervalo que só está em um. Tem que estar nos dois para entrar. Se estiver só em um, você subtrai. Então, por exemplo, essa região aqui, ó, só está no primeiro. Então, ela não entra aqui. O 2 só está no primeiro, não está no segundo. Então, também vai ser excluído. E como que eu excluo? Vai fazer uma bolinha não pintada. Deixa eu pegar os extremos. O 10 está excluído tanto aqui como aqui. Eu poderia até colocar, mas não vai trazer informação. O que eu estou querendo dizer, eu até poderia colocar isso aqui, né? Mas depois eu tiro pelas razões que vocês vão ver. Ó, essa parte intermediária aqui não está no primeiro, então você já subtrai ele, não precisa nem ficar olhando muito. Se eu tivesse vários aqui, retas reais, se já não está em um, você já não coloca. O 6 está aqui, está aqui. Então, você pintaria a bolinha do 6 aqui. E essa parte intermediária está nos dois, então ela entra aqui. Tá? Então, aquilo que eu falei, ó, a gente, conforme estava fazendo, a gente não tinha, digamos assim, visualizado se o 10 entraria ou não. O 10 não entrou, então nem precisa colocar essa bolinha aqui. E aí o gráfico do 66 fica assim. Veja se entendeu, se tem dúvidas.